tema hoje é extremação. Para vocês terem uma ideia da minha ignorância, até o ano passado eu achava que extremação era com X, né? Então, somente com o estudo maior dos casos do Rio Grande do Sul, dos casos de Minas e com o nosso provimento, que eu vi que extremação não vem de extremo, extremo sim é com X, né? Mas extremação vem do verbo extremar. E como foi uma novidade para mim, e como a gente nunca enfrentou esse ato registral em 12 anos praticamente de serventia, eu acredito que seja uma novidade também para a nossa equipe. E por isso, né, como nós temos hoje regulamentação própria aqui no estado de Santa Catarina, a gente acha fundamental a nossa equipe ter contato com esse procedimento para, inclusive, apresentar saídas e hipóteses, sugestões aos usuários quando a gente conseguir identificar que para ele regularizar aquele imóvel dele, ele pode contar com o Instituto da Extremação. Para falar em extremação, é fundamental que a gente conheça o conceito de condomínio. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é condomínio? Pode vir qualquer resposta, não precisa ser muito acadêmica, científica, pode ser bem lei. Senhora Ziza. Um monte de casas juntas assim, ó. Isso. Né? Num lugar assim, fechado só na frente, pelo menos eu vejo os condomínios, né? Um monte de casas lá, juntas lá no mesmo lugar. Não, perfeito. Isso aí pode ser um condomínio de lotes, um condomínio de casas. Ou de apartamentos também, que daí... Um condomínio de apartamentos, excelente, excelente. Tem mais algum condomínio que não seja de lotes, de casas, de apartamentos? Condomínio ordinário, ou condomínio voluntário, ou condomínio geral, como apresentado pela Fernanda, quando daí não tem esse monte de casa, tem uma só, mas tem um monte de proprietário, né? Tem assim uma coletividade de proprietários. O condomínio ele pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser de várias espécies. Nós temos o condomínio ordinário, que então nós temos um grupo de pessoas proprietária de um único imóvel, e nós temos um condomínio edilício em que nós temos um grupo de pessoas proprietários já de unidades autônomas. Então, enquanto nesse exemplo aqui do condomínio ordinário nós temos um terreno que pode ter ou não edificação, nesse exemplo do condomínio edilício, sobre um terreno foram edificados 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei se tem lá no fundo também, 10 ou 20 apartamentos. O proprietário desse imóvel, ele pode ter um interesse em vender ou alugar cada uma dessas unidades autônomas em separado. E quando ele tiver esse interesse de individualizar cada apartamento, ou cada sala comercial, ou cada vaga de garagem, para que cada uma dessas unidades tenha matrícula própria, ele institui o condomínio edilício. Não é obrigatório, ele poderia simplesmente edificar esse prédio, não criar essas matrículas todas para cada apartamento e deixar em condomínio ordinário, em condomínio geral, né? Então, nós temos essas espécies, né, esses tipos de condomínio ordinário, condomínio edilício, e dentro do condomínio ordinário nós temos ainda dois outros tipos, duas outras subespécies, tá? Então vocês imaginem, nós temos aqui um imóvel de 1.500 metros quadrados com 3 proprietários, na nossa matrícula 184.000. Esse é um condomínio ordinário, pró-diviso ou pró-indiviso? Alguém lembra do conceito do que é pró-diviso e do que é pró-indiviso? Então, o que acontece? Quando nós temos um mesmo imóvel com 3 proprietários, que os 3 usam todo o imóvel, então aqui nós temos uma chácara da Fernanda, da Patrícia e da Sirlene, tá? E elas dividem, ou elas usam em conjunto essa chácara, essa fazenda, essa casa, ou elas revezam, esse final de semana é a minha família, no outro final de semana é a tua, no outro final de semana é a tua. Mas as 3 usam toda a propriedade. Esse é um condomínio pró-indiviso, porque não houve divisão interna.
do terreno, não houve divisão interna da gleba, do imóvel. Todos usam tudo. Já no nosso segundo exemplo, o mesmo terreno de 1.500 metros quadrados, em 500 metros quadrados, a Amanda construiu uma casa, bem bonita por sinal. A Monique, a do meio, porque é a que gosta mais de socializar, né? E a Gilce, uma também super charmosa. Cadê a Gilce? Né, Gilce? E assim, a partir do momento que elas decidiram, entre elas, onde que ia ficar os 500 metros quadrados de cada uma, não é que a Amanda use todo 1.500 metros quadrados, né? E a Monique e a Gilce também. Não. Dentro desses 1.500 metros quadrados, houve uma divisão, por isso que ele é pró-diviso, houve uma demarcação, uma especialização, em que nós sabemos exatamente onde que está 1/3 da Amanda, onde que está 1/3 da Monique e onde que está 1/3 da Gilce, né? Mas as 3 casas continuam pertencendo à matrícula 185.000 de 1.500 metros quadrados. Não houve parcelamento do solo. Perfeito? Então nós já sabemos a diferença entre condomínio ordinário e condomínio edilício. E nós já sabemos a diferença dentro do ordinário do condomínio pró-indiviso para o condomínio pró-diviso. A extremação, gente, ela vem para tratar esse caso aqui. Ela não vem para tratar nenhum outro tipo de condomínio. Ela vem para tratar o condomínio pró-diviso, que é o condomínio em que as pessoas, os proprietários, eles já, entre eles, decidiram onde que cada um vai usar e fruir do bem. Onde que cada um vai se alocar, né? A extremação, então, resolve essa situação. E o que é extremar, com S? Extremar é delimitar, é demarcar, é dividir, abalizar, balizar, limitar. E quando nós temos uma mesma matrícula com 3 proprietárias, em que surge a necessidade de uma ou 2 ou dessas 3 terem matrícula própria, o que elas precisam fazer? Demarcar os 500 metros quadrados delas, né? Demarcar exatamente a descrição ali, a gleba, que entre o acordo interno delas, elas ocuparam e tomaram posse, né? Dentro da área maior. Então, a extremação, ela serve para essa delimitação e essa demarcação. Nós temos, então, uma aula, já que vocês assistiram, do Dr. Endrigo Senzi, que é nosso registrador de imóveis de Corrêa Pinto, né? Nosso registrador de imóveis aqui catarinense. Ele fala que, então, extremação é um instituto jurídico através do qual proprietários de imóveis urbanos e rurais que estejam em situação de condomínio pró-diviso podem extrajudicialmente, não precisa de ação judicial, destacar suas áreas da matrícula mãe, sem a necessidade de participação de todos os demais condôminos. Então, a extremação está dita aqui, né? Hoje ela é possível em imóvel urbano e rural. Hoje ela não precisa da anuência de todos os condôminos, todos os proprietários daquele imóvel, como a extinção de condomínio, divisão amigável exige, né? E ela é um procedimento extrajudicial. Nós não precisamos da intervenção do Poder Judiciário para regularizar esse imóvel. Nós tínhamos um provimento de 2019, aqui da nossa corregedoria, que era o provimento 1 de 2019. E assim, pouquíssimo conhecido, por quê? Porque ele limitava a extremação, a regularização de imóveis rurais. Então, acabou não sendo utilizado, não foi inserida essa norma dentro do nosso Código de Normas, né? Ficou um provimento avulso, então até é pouco conhecido. No ano passado, como exposto pela Monique, em novembro, nós tivemos a publicação do provimento 63. Então, ele não tem nenhum ano. E aí o provimento 63, ele foi muito além do provimento 1 lá de 2019. Por quê? Porque ele inseriu
a norma dentro do Código de Normas. Ele incluiu os artigos 712A a 712H e incluiu um capítulo dentro do Código de Normas na parte de registro de imóveis, que é o capítulo 9A. E regulamentou muito melhor, né, trouxe mais elementos, mais informações e abrangeu para imóveis urbanos. Então hoje, pelo nosso Código de Normas, né, dispositivos incluídos pelo provimento 63/2020 da nossa Corregedoria Geral da Justiça, nós temos a possibilidade de realizar extremação em imóveis rurais e urbanos. Está aqui o capítulo 9A, né, incluído pelo provimento 63, e trata de regularização de parcelas imóveis rurais e urbanas em condomínio, porém em situação localizada de fato, que é o condomínio pró-diviso, obedecerá ao disposto nesse capítulo. E aí começa todo o regramento. Então, quando que nós temos também possibilidade, né, de praticar extremação, que antes do provimento nós não teríamos? Em áreas com descrição precária, sem necessidade de retificação da gleba maior ou averbação da área remanescente. Ontem eu e a Monique a gente estava conversando sobre as vantagens de cada um dos institutos e a gente verificou o seguinte, que se antes a Amanda, a Monique e a Gilce quisessem cada uma ficar com a sua matrícula, elas já tinham possibilidade. Elas podiam usar o instituto do desmembramento com extinção de condomínio e divisão amigável. Mas a gleba ela tinha que estar perfeitamente descrita, senão haveria necessidade de uma prévia retificação. Aqui, na extremação, o objetivo é flexibilizar tanto que a descrição ela pode estar precária e que a própria norma já dispõe que não haverá necessidade de retificação da gleba maior. A descrição vai ser apenas da gleba extremada, né, daquela parte área extremada. E mesmo que haja acréscimo ou desfalque da área maior, nós podemos continuar realizando e concluindo o procedimento, que para nós também é estranho. Para nós, se a Monique vai lá e destaca 600 metros quadrados, não 500, e aí a Amanda vai lá e destaca 600 metros quadrados. Para nós, 600 mais 600, 1.200, daquele 1.500 ia sobrar 300. A terceira gleba poderá ser destacada como 600, faltou área e a gente não vai precisar fazer a retificação para os 1.800, né, 600 mais 600 mais 600, 1.800, porque o Código de Normas autoriza o provimento que haja desfalque de área na matrícula e acréscimo também de área na matrícula para a especialização dessas sub-áreas. Requisitos essenciais, de acordo com a aula aqui do Dr. Endrigo Sensi, que o condomínio da parcela a extremar exerça a posse por no mínimo 5 anos. Então, existe essa necessidade de uma certa consolidação daquela situação fática de pelo menos 5 anos. Em situação de condomínio pró-diviso, localizado, podendo somar ao seu o tempo de posse dos proprietários anteriores, sendo admitida a comprovação do requisito temporal por declaração do proprietário, corroborada, então anuída pelos confrontantes. Segundo requisito, que a identificação do imóvel atenda aos requisitos legais da 6.015. Então, aquele imóvel, não a gleba maior, mas aquele imóvel que está sendo extremado, talvez os 500 metros quadrados da Amanda, que ele tenha as descrições perfeitas, tanto de frente, tanto de fundo, tantos metros até a esquina, quem é o confrontante do lado direito, esquerdo, rua tal, aquelas descrições mínimas de um imóvel urbano rural do artigo 176 da Lei 6.015. Terceiro requisito, que tanto a parcela objeto da extremação quanto a área remanescente respeitem a fração mínima de parcelamento de imóvel rural ou a área mínima de lote urbano. Então, se nós temos aqui em Joinville a fração mínima de parcelamento como sendo 20.000 metros quadrados, nós não podemos ter uma gleba extremada com 15.000 metros quadrados. Então, a gente precisa continuar respeitando a FMP, fração mínima de parcelamento. E
na zona urbana a mesma coisa. Se naquele bairro a área mínima de um lote é de 300 metros quadrados, a gente não pode abrir lote e matrícula de lote de 110 metros quadrados. E quarto requisito, que o pedido seja deduzido em escritura pública declaratória. Então não basta um requerimento para nós, né? Não é como uma retificação de área. Há necessidade, assim como na divisão amigável, assim como na extinção de condomínio, da apresentação de uma escritura pública, que no caso aqui vai ser uma escritura pública declaratória de extremação. Ele é então um procedimento duplo. Por um lado, a gente faz uma retificação complexa daquela área que está sendo extremada, porque a gente vai analisar ali toda a descrição dos perímetros e verificar se houve anuência dos confrontantes, não da gleba total, mas da área que está sendo destacada. E por outro lado, há uma extinção total ou parcial desse condomínio. Por isso, né, que se fala que a extremação é um procedimento duplo. Ele abrange esses dois atos, né? A averbação de retificação complexa da área extremada, da gleba destacada, e a extinção parcial do condomínio para que aquele proprietário fique com uma matrícula individualizada em seu nome e não mais no condomínio geral. Quais são os documentos que precisam ser apresentados para o registro de imóveis? A escritura pública, essa declaratória de extremação, mapa e memorial descritivo, que é a mesma documentação apresentada numa retificação extrajudicial, as anuências, né? Aí só lembrando vocês que hoje o nosso artigo 704, parágrafo 2º do Código de Normas, autoriza que a anuência dos confrontantes venha apenas no mapa, e se ele tiver todos os elementos ali necessários da descrição da área, e a RT do profissional que realizou esses estudos técnicos. A anuência de quem que a gente deve colher? Vocês imaginem aqui então agora que a Amanda queira destacar, a Gilce e a Monique estão felizes assim, elas não precisam assim da matrícula individualizada, mas a Amanda precisa porque ela quer trocar por uma casa na praia. E a pessoa que quer perguntar com ela a casa na praia não tem interesse em entrar no condomínio. Então, quem que seriam os confrontantes da Amanda para que a Amanda conseguisse destacar a área dela? Nós temos um outro terreno aqui, nós temos uma rua aqui e nós temos um outro terreno aqui. Então, nós teríamos que exigir a anuência desse proprietário, confrontante do lado direito, desse proprietário aqui, confrontante dos fundos, e apenas da Monique. A gente não precisaria colher a anuência de todos os demais condôminos daquela área maior. E faltando a anuência de algum confrontante, o procedimento é o mesmo da retificação extrajudicial. Nós, Registro de Imóveis, temos competência funcional para intimar aquele confrontante para que no prazo de 15 dias ele se manifeste, né, ou não pela concordância em relação ao procedimento. Se houver acréscimo de área, da mesma forma como acontece também com a retificação extrajudicial, há necessidade de nós exigirmos o recolhimento de FRJ. Precisamos observar se o requerente do procedimento é realmente condômino. Então, quem nos pediu para extremar já aparece na matrícula? Já é proprietário daquela matrícula? Tem legitimidade? Lembrando que, se tratar de adquirente da parcela, o título aquisitivo deve ser apresentado concomitantemente com a extremação. Não é proprietário ainda da matrícula, mas nos apresentou uma escritura pública de compra e venda de 1/3 daquele imóvel. Nós vamos registrar, para manter a continuidade, aquela escritura pública de compra e venda dos 500 metros quadrados, 1/3, e aí, depois disso, garantida a continuidade e legitimidade, nós podemos, né, dar seguimento com a extremação. Se os confrontantes atestam o tempo de posse declarado por ele, existe esse tempo de posse para a gente verificar se aquele requisito de 5 anos foi atendido? Se foram apresentados CCIR, NIF e CAR no caso de imóvel rural.
No caso de imóvel urbano, se há autorização municipal e a comprovação da pré-existência de infraestrutura essencial a ser atestada pelo município. Existe no provimento essa necessidade de apresentação, em casos de imóveis urbanos, que o município declare que há infraestrutura essencial, né, para que o ato seja realizado. Então, o município precisa declarar, olha, existe uma casa sobre esse imóvel há 7 anos, né? Existe uma edificação sobre esse imóvel, então nós precisamos exigir essa declaração, essa anuência, essa comprovação do Poder Público Municipal. Tratando-se de área extremada de condômino falecido, se este está sendo representado por inventariante. Caso se trate de inventário finalizado, não há que se falar em inventariança, devendo o procedimento ser requerido por quem efetivamente recebeu o imóvel no inventário. Então, se a gleba ser destacada, nós verificarmos que o proprietário faleceu, ou o inventariante, né, que tem poderes necessários para requerer o destaque daquela gleba, até talvez para já inventariar e fazer a partilha do imóvel individualizado, ou se o inventário já tiver sido finalizado e aquele 1/3 coube a alguém, é esse herdeiro que vai ter legitimidade para requerer a extremação. Recolhimento do FRJ, né? Se há ônus, e nesse caso observar o roteiro do artigo 712G do Código de Normas. O Código de Normas trouxe uma série de hipóteses, não sei se são 8 ou 10 hipóteses, que se tiver ônus na matrícula, o que a gente deve fazer? E aí a gente, em cada um dos casos concretos que nós analisarmos, nós vamos verificar, né, o disposto no 712G. Se há necessidade de certificação do INCRA da parcela extremada. Se essa parcela extremada tiver mais que 100 hectares, aí sim há necessidade de georreferenciamento com certificação do INCRA. Muito difícil isso acontecer aqui em Joinville. Nossas propriedades rurais não são né, grandes latifúndios. Aquele 712G que eu expus para vocês fala o seguinte: na eventualidade da incidência de cláusulas, ônus ou gravames sobre a parcela objeto da localização, o oficial observará o seguinte procedimento. Então, no caso de hipoteca, a gente dispensa a anuência do credor hipotecário, mas a gente comunica o credor hipotecário logo em seguida. Então, criou uns procedimentos diferentes assim para nós. No caso de penhora, nós vamos praticar o ato independentemente de prévia autorização judicial, mas também vamos comunicar o magistrado. No caso de penhora fiscal, nós vamos exigir a expressa anuência do ente público, né? Então, nós temos diferentes tipos de gravames e diferentes procedimentos que nós devemos atender e respeitar em cada um deles. Anticrese, nunca vimos, propriedade fiduciária, caso de usufruto, caso de indisponibilidade, 9 casos, então, arrolamento e incidência de outros ônus, cláusulas ou gravames, né, não expressamente previsto nesse artigo, deveremos qualificar o título com base nas regras inerentes aos exames das escrituras públicas de extinção e divisão amigável. Quais os atos que nós vamos praticar na matrícula? Nós acabamos de ver que a extremação é um procedimento duplo. Então, nós precisamos inserir as medidas da gleba a ser destacada, de acordo com o mapa e memorial descritivo que nós recebemos. Nós precisamos extinguir esse condomínio parcial ou totalmente, de acordo com quantos condôminos, quantas pessoas proprietárias ali participaram do ato e demonstraram esse interesse. E averbar a saída dessa área da matrícula mãe e abrir nova matrícula já diretamente em nome do proprietário dessa parte destacada. Os nossos atos, então, seriam: o 712F fala, vamos averbar a inserção das medidas da gleba a ser localizada. Então, nós vamos praticar uma averbação de retificação, de inserção de medidas, que para nós é uma averbação do artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015.
antigamente chamada de retificação complexa, né? Cobramos então como registro com valor, com base no valor do imóvel, a gleba destacada e não a área total. Registrará a localização da gleba da mesma forma que procede ao registro da escritura de divisão. Então, o ato aqui de extremação vai fazer com que a gente extinga parcial ou totalmente o condomínio e proceda à divisão amigável. E abrirá a matrícula para a parcela localizada. Então, cada gleba extremada, podem ser várias, né? Pode ser apenas uma, vai ter a sua respectiva abertura de matrícula. Os emolumentos. No primeiro ato é uma retificação de maior complexidade, então a base de cálculo é o valor do imóvel. O segundo ato é uma extinção de condomínio, é um registro com valor, também com base de cálculo o valor do imóvel. Nós temos que fazer a averbação da saída dessa área, que é uma AV sem valor, já com a indicação do número da nova matrícula, e a abertura de matrícula ou matrículas, né, dependendo da quantidade de áreas extremadas. Quando utilizar cada um deles? Desdobro com extinção de condomínio de divisão amigável ou extremação? Depende da quantidade de proprietários interessados em individualizar a sua gleba. Se nós temos aqui Amanda, Monique e Gilce, e se todas tiverem interesse em extinguir o condomínio, em abrir a sua matrícula própria, em localizar a sua área, qual desses procedimentos que poderia ser utilizado? Tanto faz, né? Se cumpridos os requisitos dos 5 anos, né, nós poderíamos tanto sugerir a extremação, mas como a Fernanda colocou, vai precisar de mapa, memorial descritivo, os dois precisam. Então, a parte técnica ali, de profissional responsável técnico, tanto extremação como desdobro e extinção de condomínio de divisão amigável precisam. A escritura pública, os dois precisam, né? Mas em relação aos atos registrais, para a divisão amigável, nós vamos ter um registro com valor, e na extremação nós teríamos a averbação, que seria complexa, mais o registro da extremação, que seria a extinção de condomínio. Então, havendo consenso e vontade unânime, os procedimentos, eles meio que se confundem e podem ambos ser utilizados e recomendados por nós. E aí nós ficaríamos a Amanda com a matrícula 200.000, a Monique com a matrícula 200.001 e a Gilce com a matrícula 200.002, e cada uma com os seus 500 metros quadrados separados. Mas se apenas a Amanda tivesse interesse em destacar a área dela para aquela permuta que ela quer fazer com a casa de praia, e a Monique e a Gilce estivessem bem felizes ali em condomínio, qual o procedimento que nós poderíamos sugerir para a Amanda que buscou a nossa ajuda? Só a extremação. Porque a extinção de condomínio e a divisão amigável, ela depende da unanimidade dos condôminos, dos proprietários. Então, se não existe essa unanimidade, a extremação, ela é cabível, é possível, né? Ela consegue regularizar sem ter que convencer a Monique e a Gilce, vamos contratar um topógrafo para medir a minha, para medir a tua, para medir a tua também, vamos fazer uma escritura pública de divisão amigável. Não tenho interesse. Então tá, então eu vou fazer sozinha. Aí fazendo sozinha, pela extremação, cumprindo os requisitos, ela consegue. Cumprindo os requisitos. Então, se a Amanda ela quiser, mesmo assim ela tem que ter uma assinatura de contratante dela, da extremação, da Monique? Ela vai precisar da anuência, pelo menos, da Monique. Da Monique. Isso, não da Gilce. E aí, como que ficaria? Nós temos a matrícula ali das três, os 1.500 metros quadrados, que é a 185.000. A Amanda ficaria com a matrícula 200.000 e a Monique e a Gilce continuariam dentro da matrícula 185.000. Nós não abriríamos nova matrícula para essa área remanescente. Nós não exigiríamos regularização da área remanescente, nós não exigiríamos mapa da área remanescente, porque o objetivo da norma é que se a Amanda tiver interesse sozinha,
que ela produza um material técnico apenas da gleba dela, que ela não tenha que contratar engenheiro, topógrafo, profissional, responsável técnico para a medição da área remanescente, né, que não lhe pertence. Então, para nós isso é bem diferente também, porque hoje nós exigiríamos a verbação da área remanescente com abertura de matrícula própria. Eu espero que, por mais que a gente não tenha tido experiência ainda nesse procedimento de extremação, que a gente tenha saído hoje dessa 1h, 45 minutos, né, de conversa com mais conhecimento de quando a gente chegou aqui. Eu, com certeza, estou com mais conhecimento, principalmente por ter estudado mais o tema para preparar a aula para vocês. Eu acho que quem mais aprende é sempre o palestrante. E isso é muito bom, né, do programa, muito bom mesmo. A gente precisa pensar em como explicar de uma forma racional, de uma forma que faça sentido, e a gente não consegue explicar se a gente não entender antes, né? Tanto que ontem eu pedi ajuda da Monique, tá, Monique, mas vem aqui. Eu acho que a equipe vai ficar com essa dúvida, quando a gente usa um, quando que a gente usa outro? Qual vai ser a nossa conclusão aqui? Porque, né, esse é o principal, a gente conseguir compreender os diferentes sistemas, os diferentes procedimentos, para sugerir a melhor forma ao nosso usuário, a forma menos onerosa, menos complexa, né, mais ágil, mais rápida, e acredito que a gente conseguiu, né, com a aula de hoje, crescer um pouquinho mais nesse preparo para quando o usuário tiver essa situação de precisar sair de um condomínio pró-indiviso sozinho, a gente ter esse procedimento para indicar, né, incluindo recomendação da documentação necessária.